Mãe solteira é surpreendida por influencer e recebe convite para uma nova jornada. Ana acordou naquela manhã comum, sentindo o mesmo peso que sempre a acompanhava. O despertador tocou, e enquanto levantava da cama e ia preparar o café para sua filha Sofia, ela sentiu que o dia seria apenas mais um na pequena cidade onde morava. Essa rotina monótona, dias iguais que se arrastavam, já não a surpreendia. Eram 8 anos de dedicação total à filha, mas na última semana, uma inquietação havia brotado em seu coração. O que tinha acontecido com seus sonhos? Onde ela havia deixado a Ana dos seus 20 anos, cheia de esperanças e aspirações? Enquanto servia o café, um batidão inesperado na porta retirou Ana de seus devaneios. Ao abrir, seu mundo virou de cabeça para baixo. De frente para ela estava Clara, a famosa influenciadora digital, com um sorriso encantador e repleto de luz, como se atravessasse um portal de uma realidade distante. O sol refletia nas suas mabeixas loiras e era uma fuga tentadora, uma chance de respirar diferente. Algo em seu íntimo a impulsionava a aceitar. E se isso fosse a mudança que eu preciso? Pensou, enquanto olhava para Sofia, que brincava desatenta. E foi assim que, logo depois, a realidade de Ana começou a se moldar a partir daquele convite inesperado. Na casa de campo, tudo parecia mais bonito. O cheiro do mato molhado após a chuva e o canto dos pássaros trouxeram alívio ao seu peito. No entanto, à medida que Ana se adaptava, começava a perceber uma camada de complexidade sob a fachada brilhante de Clara. A influenciadora parecia ter tudo: fama, dinheiro, uma vida idealizada nas redes sociais. Mas Ana notou que Clara também guardava segredos profundos. À noite, quando a cidade dormia, a tristeza que moldava seu olhar se tornava visível. Conversas entre as duas eram diferentes, banhadas em confidências e vulnerabilidades. Ana se sentiu atraída por esse mundo glamuroso, mas também se questionava se era esse o caminho. A segurança que Ana havia encontrado começou a escorregar por entre seus dedos como areia fina. Se a verdade fosse revelada, o que aconteceria com o novo sopro de vida que tanto custou a conquistar? Agora, unidas por uma amizade inesperada, Ana e Clara se viam frente a um dilema. Num momento de silêncio intenso, enquanto pensava no futuro da sua filha, Ana abriu uma mensagem misteriosa no celular, algo que poderia mudar tudo novamente. O que realmente vem a seguir? O que haviam guardado para elas? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você. Ana estava prestes a abrir aquela mensagem misteriosa no celular. O coração dela pulsava rápido, como se estivesse prestes a entrar em um novo episódio de sua vida. O que poderia mudar? Um aviso? Um convite? Ela respirou fundo e tocou na tela. Clara, você precisa vir rápido, é sobre sua mãe, dizia a mensagem que veio de um número desconhecido. O estômago de Ana se revirou. A mãe de Clara? O que isso tinha a ver com elas? Seu olhar se encontrou com o de Sofia, que ainda brincava no canto, sem saber da tempestade que estava por vir. Clara, que havia saído para buscar frutas no pomar, estava prestes a voltar. Ana decidiu não contar nada até entender bem a situação, mas o nó na garganta não deixava seu coração em paz. O que estava acontecendo? Seria algo sério? Uma chamada ação se formava dentro dela. Quando Clara entrou, Ana sentiu que o ar havia mudado. Clara estava sorrindo, mas havia uma sombra em seu olhar. Oi, Ana, olha o que eu trouxe, disse a influenciadora, segurando a cesta cheia de frutas coloridas. O sorriso de Clara estava lá, mas Ana podia sentir a tensão se acumulando entre elas. Oi, Clara, precisamos conversar. Então, o celular de Ana apitou novamente.
Um novo texto. Era outra mensagem, desta vez de uma amiga. Ana, você viu as notícias? Clara está sendo acusada de algo terrível, dizia a mensagem, e o sangue dela gelou. Um frio na espinha. O que Clara havia feito? Clara, você tá bem? Ana perguntou, tentando disfarçar sua preocupação. Clara se aproximou, mas Ana notou que suas mãos estavam trêmulas. Sobre o que você está falando? Perguntou ela, com a expressão mais séria. Ana não aguentou. É sobre sua mãe. Falaram que você está envolvida em um escândalo. Dizem que você não é quem diz ser. Clara congelou. O sorriso desapareceu de seu rosto e o ambiente ficou pesado. O silêncio pairou e, com ele, uma onda de medo. Isso é mentira! Tudo o que querem é me derrubar! Clara gritou, mas Ana percebeu que sua voz estava trêmula, quase implorando. As palavras soaram vazias para Ana, mas mais preocupante era a expressão de desespero que surgiu nos olhos de Clara. Então, antes que Ana pudesse processar a gravidade da situação, o telefone tocou. A ligação veio do número desconhecido que havia enviado a mensagem. Ela hesitou, mas algo a impeliu a atender. Ana, a voz do outro lado era baixa e carregada. Você precisa saber a verdade. O que Clara esconde pode arruinar a vida dela e a sua. A verdade sobre o quê? O que você sabe? Ana perguntou, sentindo o coração disparar ainda mais. Não é só sobre o que foi revelado nas redes sociais. É muito maior do que isso. Sua história, a forma como ela se apresentou a você, não é o que parece. Um baque ecoou dentro de Ana. A sombra que se formava sobre a amizade delas parecia não ter fim. Clara, o que você está escondendo? Ana perguntou, a dúvida cortando como uma faca. O olhar de Clara era de pânico. Ela sabia. E Ana sabia que Clara sabia que o dia de enfrentamento havia chegado. O clima era de tensão insuportável. De repente, um som alto vindo da cozinha quebrou o silêncio. Sofia gritou, e a intimidade do momento se despedaçou. Ana e Clara correram para ver o que estava acontecendo. A verdade estava prestes a ser revelada, mas, antes que pudessem entender, uma explosão de vidro quebrou o refletor calmante do dia. Sofia estava em pé, segurando um vidro quebrado. Mamãe, eu não fiz nada, ela gritou com terror nos olhos. O vidro cortado rolou no chão, trazendo uma nova realidade sobre elas. O caos estava começando, e como um eco distante, a verdade de Clara pairava sobre a sala, prestes a desabar como uma tempestade. O mundo delas mudaria para sempre, e o que havia nas sombras começava a se revelar de forma aterradora. Sofia estava em pé, o olhar assustado enquanto o vidro se espatifava no chão. O som do vidro quebrando ecoou como um alerta, quebrando a tensão que pairava entre Ana e Clara. Ambas correram para a cozinha, mas o que encontraram foi mais do que um acidente doméstico. Era um prenúncio de uma tempestade incontrolável. Calma, meu amor, você tá bem? Ana gritou, ajoelhando-se perto da filha, o coração disparando ao ver os cacos de vidro. Clara, ainda paralisada, olhava para o chão, pálida como um fantasma. O ar estava carregado de medo. Enquanto Sofia começava a chorar, a realidade desmoronava ao redor delas. Foi um acidente, eu não queria, mamãe, respondeu Sofia, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ana a abraçou, tentando confortá-la enquanto seus olhos se desviavam para Clara, que parecia cada vez mais distante. Algo mudara no ar, como se todos os segredos guardados fossem finalmente empurrados à tona. Clara, o que você está escondendo? Ana perguntou, a voz tremendo. As últimas palavras sobre o escândalo ainda ecoavam em sua mente. Clara olhou para Ana e, por um momento, as duas se conectaram, compartilhando uma compreensão silenciosa que transcendeu as palavras. Então, um novo toque no celular de Ana a fez sobressaltar. Era uma nova mensagem, mas dessa vez vinha de um número que ela reconhecia com clareza. Era do seu irmão, Felipe. Ana, você precisa voltar para casa. É urgente, dizia a mensagem. Ana sentiu uma onda de pânico envolver seu coração. O que poderia ser tão urgente?
Eu preciso ver isso, disse Ana, quebrando o olhar ansioso entre ela e Clara. Aquela estranha tensão se transformava em um furacão de emoções enquanto ela passava os dedos pela tela do celular. Antes mesmo de abrir a mensagem, o olhar fixo de Clara a fez hesitar. Ana, espere! Não abra isso agora, por favor! Clara exclamou, quebrando um pouco da distância entre elas. Mas a urgência da mensagem de Felipe era mais forte. Ana respirou fundo, decidiu abrir, e o que leu fez seu mundo tremer. Descobrimos algo sobre sua mãe, algo que muda tudo. Um arrepio percorreu suas costas. Minha mãe, o que você quer dizer? Perguntou, sem conseguir desviar os olhos da tela. O silêncio encheu o espaço entre elas, pesado e gelado. Clara passou a mão pelo cabelo em um gesto nervoso. Ana, eu sei coisas sobre como sua mãe, sobre como ela se conecta a mim, disse, o medo evidente em sua voz. Ela não é só uma mulher comum. Era só para você saber. Como assim? O coração de Ana parecia querer sair do peito. O que você está dizendo? O estômago dela se contorceu. A sensação de que o chão estava desaparecendo sob seus pés. Clara hesitou, olhando por cima do ombro, como se temesse que alguém estivesse ouvindo. Ela e a minha mãe eram muito mais próximas do que você imagina. O que você não sabe? É devastador, disse Clara, a voz quase um sussurro. Naquele momento, um abalo profundo irrompeu como um terremoto, desmontando tudo o que Ana julgava saber sobre sua vida. As palavras de Clara pairaram no ar. Ana sentiu o peito apertar. O que sua mãe tinha a ver com o mundo de Clara? E por que isso nunca havia sido mencionado? O caos emocional se espalhou, misturando-se à solidão da descoberta. Logo, um novo barulho cortou a tensão. As sirenes da polícia ecoaram ao longe, se aproximando como uma tempestade. A realidade se tornava cada vez mais sombria. Clara e Ana se entreolharam, e naquele instante, a amizade delas estava mais ameaçada do que nunca. Guerra de verdades e mentiras estavam prestes a começar, e no fundo, ambos sabiam que nada seria como antes. As sirenes aumentavam e a pressão de segredos antigos começava a se revelar como uma tempestade em seus corações. O que viria a seguir seria uma série de escolhas difíceis. E Ana estava prestes a descobrir que a verde. As sirenes soavam cada vez mais próximas e Ana sentia seu coração disparar. O silêncio entre ela e Clara era tão denso que quase era possível tocá-lo. O medo se espalhava pela sala como uma névoa escura. O que mais poderia acontecer? Ana olhou para Sofia, que ainda estava com os olhos alagados, segurando um pedaço de vidro em sua mão pequena e trêmula. Ana, você não deve abrir essa mensagem. Clara repetiu, agora com mais urgência. Ana sentia a pressão crescendo no peito. Por que você está tão assustada? O que você sabe sobre isso? Perguntou, a voz falhando. O olhar de Clara estava fixo na tela do celular, como se temesse que a verdade fosse explodir ali, na palma da mão de Ana. Você não entende, disse Clara, a voz baixa, mas cheia de desespero. Nesse momento, o telefone de Clara começou a tocar. Era um número desconhecido, mas o rosto de Clara se contorceu ao ver a tela. Não, não pode ser, ela sussurrou, sua expressão mudando de surpresa para pura terror. O que é isso, Clara? E que está acontecendo? Ana questionou, agora mais preocupada com a amiga do que com o próprio caos. Clara hesitou, antes de desligar o telefone, como se ele fosse um objeto contaminado. É a minha mãe. Algo ruim pode acontecer, murmurou. Naquele instante, as sirenes pararam. O silêncio foi interrompido por um leve rangido da porta da frente, que estava entreaberta. Ana e Clara se entreolharam, a inquietação crescendo dentro delas. O que mais poderia acontecer? Foi então que uma sombra se moveu em um piscar de olhos. Um homem entrou na casa. Seu olhar era severo, e ele parecia estar carregando o peso do mundo nas costas. Clara, você precisa vir comigo, disse o homem com uma voz autoritária. Ana ficou paralisada, observando enquanto Clara se tornava uma sombra de si mesma,
passando de confiante a vulnerável em segundos. Quem é você? O que está acontecendo? Ana questionou, dando um passo para a frente, defensiva. Não há tempo para explicações, respondeu o homem, ignorando Ana completamente. A sua mãe está em perigo, Clara. Os segredos dela estão prestes a vir à tona, e você precisa decidir rapidamente em quem você confia. Ana sentiu seu coração congelar. Espere, que segredos, que perigo! Sua voz soou quase como um grito, mas o homem nem a olhou. Ele apenas apontou para Clara. Se você não vier agora, pode perder tudo. O ambiente estava carregado de tensão e a sala parecia encolher ao redor delas. O homem se aproximou de Clara, mas Ana não conseguiu suportar. Clara, quem é ele? O que você não está me contando? A voz dele estava vulnerável, balançando entre a raiva e o desespero. Clara olhou para Ana, os olhos ela parecendo perdidos. Ele é um amigo da minha mãe, alguém que sabe sobre o que aconteceu. O que aconteceu? Ana perguntou, a ansiedade crescendo dentro dela. Por que você nunca falou sobre isso? Uma lágrima escorreu pelo rosto de Clara e ela se virou para o homem. Se eu for a última chance de entendermos tudo, eu não posso deixar Ana aqui. O homem hesitou, mas logo ficou impaciente. Ele parecia em conflito, mas o pânico nos olhos de Clara fez com que ele abrisse a boca. A verdade vai machucar muito mais do que você imagina. A relação da sua mãe com a minha não é o que você pensa. Ana estava prestes a entrar em colapso. O homem começou a ir embora e Clara hesitou, mas logo decidiu. Eu vou, ela exclamou. Mas o que ouviu em seguida fez seu mundo desabar. Você pode não ser filha dela de verdade, Clara, disse o homem, o silêncio irrompendo como um estalo. Ana sentiu tudo ao seu redor estremecer. A revelação havia sido como um grito no meio da noite. As palavras ecoaram, cada uma cortando Ana como uma lâmina. E se isso for verdade, continuou, e se tudo que você conheceu até agora for uma mentira? O choque tomou conta do ar, e Ana quase não conseguiu respirar. Olhando para Clara, ela percebeu a fragilidade de tudo. O que mais poderiam estar escondendo? E se tudo o que acreditava se desfizesse diante da realidade crua? A luz que entrava pela janela parecia escurecer, e Ana percebeu que a tempestade estava só começando. Ela estava prestes a descobrir não apenas segredos sobre Clara, mas também verdades assustadoras sobre si mesma e sua própria família. E assim, com uma reviravolta que desmoronava o que conheciam, o que deveria ser um momento de clareza se tornava uma escuridão confusa, deixando uma única pergunta pairando no ar. Até onde a verdade pode nos levar e a que preço? A luz da tarde começava a minguar e o ar pesado se tornava insuportável. Ana olhava para Clara, percorrendo seu rosto buscando alguma pista sobre o que estava acontecendo. A revelação do homem havia sido um choque, e uma pergunta pairava na mente de ambas. E se tudo o que conhecemos for uma mentira? Ana implorou, sentindo o coração apertar. Clara não respondeu de imediato. Seu olhar se desviou, e a tensão parecia espessar o ar ao redor delas. O homem, de pé ao lado, parecia um espectador de um drama maior. Se você não pode confiar em mim, quem vai? Clara murmurou, e Ana notou o brilho das lágrimas nos olhos da amiga. Você não sabe o quanto eu queria que tudo isso fosse diferente. Foi quando um barulho ensurdecedor cortou o ambiente. Uma explosão distante reverberou pela casa. O vidro das janelas tremeluziu, e o coração de Ana disparou. O que foi isso? Gritou, enquanto Sofia se encolhia atrás dela, assustada. Vamos, precisamos sair. O homem gritou, mas antes que pudessem se mover, uma sombra se projetou na porta aberta. Uma figura encapuzada apareceu, e a sala foi tomada por um sentimento de terror. Clara! A voz que ecoou pela sala era conhecida, mas distorcida por um tom ameaçador. Era a mãe de Clara. Ela avançou, seu olhar fixo na filha. Você não devia estar aqui. Ana ficou paralisada. O que a mãe de Clara estava fazendo ali?
E por que ela parecia tão alterada? Você precisa ir, Clara. É por sua segurança. A mulher se virou para o homem, que agora parecia nervoso. Segurança? Do que você está falando? Ana gritou, sua mente girando. O que mais estava escondido? Por que todos pareciam tão pavorosos? A tensão na sala aumentava enquanto a mãe de Clara chocava a todos com a sua presença. Eu sabia que você ia acabar descobrindo, a mulher disse, o olhar firme em Clara. Mas não era para ser assim. O homem tentou intervir, mas foi interrompido. Você me prometeu, Clara. Você me prometeu que nunca ia procurar pela verdade. Agora, a desesperança na voz da mãe se misturava com o medo. Mas eu tenho o direito de saber. Clara respondeu, a voz mais firme do que Ana jamais a ouvira. Em um movimento rápido, a mãe de Clara a puxou para junto de si, e o homem fez menção de avançar. Nenhum de vocês sabe o que está acontecendo. Se ela não for comigo agora, tudo estará perdido. Ana sentiu um choque profundo. A verdade não era apenas sobre quem era Clara, mas sobre a vida inteira da amiga. As consequências eram maiores do que ela imaginara. Clara, você não pode ir com ela. Isso pode ser uma armadilha, Ana gritou, sua voz tremendo. A mãe de Clara encarou Ana como um predador observando a presa. Você se meteu em algo que não entende, Ana. Essa não é apenas uma questão de família. É uma questão de vida ou morte. Um calafrio percorreu a espinha de Ana. A situação virou uma montanha-russa emocional, e o grupo se tornava uma bolha de tensão prestes a estourar. Sofia começou a chorar, e o som da sirene começou a se aproximar ainda mais. O tempo se esgotava. Eu não posso deixá-la ir com você, Ana gritou, sua voz somente ecoando a incerteza crescente. E nesse momento, uma ideia incrível atravessou sua mente. Ela não tinha provas, mas sentiu uma conexão ainda mais profunda agora. Com um movimento instintivo, ela se virou para o celular e leu a mensagem de Felipe. Descobrimos algo sobre sua mãe, algo que muda tudo. Ana se virou novamente, sentindo o peso da revelação. Clara, não se sinta pressionada a ir com ela. Não sabemos a verdade. Os olhos de Clara passaram de raiva a confusão, como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. Se você não sabe o que está em jogo, eu posso perder tudo, gritou a mãe de Clara. Ana percebeu que, de algum jeito, a verdade sobre seu próprio passado e o de Clara estavam entrelaçados de uma forma que ninguém havia previsto. E quando tudo parecia se resolver em um mar de emoções, outra explosão ressoou lá fora. As janelas se estilhaçaram, e um misto de fumaça e gritos ecoaram pela cidade. Horas de desespero, segredos e revelações pairavam, prometendo que mais verdades viriam à tona. Mas não havia como prever que cada revelação traria não apenas dor, mas um novo começo. As vidas de Ana, Clara e seus mundos estavam prestes a se encontrar em uma encruzilhada explosiva que mudaria tudo. A luz da tarde começava a minguar e o ar pesado se tornava insuportável. Ana olhava para Clara, percorrendo seu rosto em busca de alguma pista sobre o que estava acontecendo. Clara, você precisa me contar a verdade. O que mais você esconde? Ana implorou, sentindo o coração apertar. Clara hesitou. Seu olhar se desviou, e o silêncio se esticava entre elas, como um fio prestes a se romper. O homem, de belo lado, parecia um espectador sem esperança. Se você não pode confiar em mim, quem vai? Clara murmurou, a voz embargada. Ana notou que as lágrimas começaram a engatinhar pelo rosto da amiga. Você não sabe o quanto eu queria que tudo isso fosse diferente. O som de outra explosão distante cortou o ar, fazendo o coração de Ana disparar. As janelas vibraram, e um grito ecoou de fora da casa. O que foi isso? Gritou, enquanto Sofia se encolhia atrás dela, assustada. Vamos, precisamos sair! O homem ordenou. Mas antes que pudessem se mover, uma sombra se projetou na porta aberta. Uma figura encapuzada apareceu, e o medo se instalou no ambiente. Clara! A voz encapuzada reverberou, conhecida e distorcida ao mesmo tempo. Era a mãe de Clara.
Ela caminhou, seu olhar fixo na filha. Você não devia estar aqui. Ana ficou paralisada. O que a mãe de Clara estava fazendo ali? E por que ela parecia tão alterada? Você precisa ir, Clara. É por sua segurança. A mulher advertiu, voltando-se para o homem que agora parecia nervoso. Segurança? Do que você está falando? Ana gritou, seu espírito se agitando. O que mais estava escondido? Por que todos pareciam tão aterrados? A tensão na sala aumentava, enquanto a mãe de Clara chocava a todos com sua presença. Eu sabia que você ia acabar descobrindo, a mulher disse, o olhar feroz sobre Clara. Mas não era para ser assim. O homem tentou intervir, mas foi interrompido. Você me prometeu, Clara. Você me prometeu que nunca ia procurar pela verdade. Agora, a desesperança na voz da mãe se misturava com o medo. Mas eu tenho o direito de saber, Clara respondeu, a voz firme. Em um movimento rápido, a mãe de Clara a puxou, como se estivesse possuída por um pavor profundo, e o homem se adiantou. Nenhum de vocês sabe o que está acontecendo. Se ela não for comigo agora, tudo estará perdido. Ana sentiu um choque profundo. A verdade não era apenas sobre quem era Clara, mas sobre a vida inteira da amiga. Clara, você não pode ir com ela. Isso pode ser uma armadilha, Ana gritou, lutando contra a onda de pânico. A mãe de Clara encarou Ana como um predador à espreita. Você se meteu em algo que não entende, Ana. Esta não é apenas uma questão de família. É uma questão de vida ou morte. A tensão era palpável, cada respiração pesada. A luz na sala parecia escurecer e o tempo estava se esgotando. Sofia, com os olhos arregalados, segurou a mão de Ana com força, e dentro dela um nó se formou. O que mais estava em jogo? E quando tudo parecia se encaminhar para uma escolha fatal, uma explosão ensurdecedora irrompeu de fora. O vidro da janela se estilhaçou, e um cheiro de fumaça invadiu a sala. A mãe de Clara caiu para trás, e a atenção de todos foi puxada pela força da detonação. Clara! Gritou Ana, mas as palavras foram engolidas pelo caos. O homem, repentinamente, agarrou Clara e gritou, precisamos sair agora! Mas Clara ficou paralisada, os olhos fixos no que acontecia do lado de fora. Não, não pode ser verdade, ela sussurrou, a cor do seu rosto se esvaindo. E então, em meio à fumaça e ao pânico, outro barulho. Uma porta se abriu com um baque. Uma figura conhecida se destacou no meio da confusão. E ao olhar mais de perto, Ana sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Era Felipe, seu irmão. Mas algo em seu olhar fazia o estômago de Ana revirar. Ele estava ferido, o sangue escorrendo do lado da cabeça. Mas o que realmente a horroriza foi a expressão de terror em seus olhos. Vocês precisam saber a verdade. Clara, sua mãe, é a razão de tudo isso, ele exclamou, a voz trêmula e repleta de desespero. Ana congelou. A razão de tudo o quê? Questionou. Sua voz quase em sussurro. Nossos pais, eles nunca foram quem disseram ser. Sua mãe, Clara, ela não está protegendo você. Ela é a causa de tudo isso, Felipe gritou, antes de desmoronar com a pressão das palavras. Ana sentiu seu mundo desabar. Segredos enterrados estavam prestes a explodir. Cada palavra de Felipe como uma bomba. O que estava acontecendo? O que mais eles nunca souberam? A escuridão agora estava voltando, ameaçando abocanhar o que restava de suas vidas. E nesse momento, a verdade começou a se desfazer como um castelo de cartas, e Ana percebeu que nada seria como antes. Era apenas o começo de um pesadelo catastrófico que mudaria tudo para sempre. E com cada revelação, o futuro dela se tornava mais ansioso e incerto. A luz da tarde começava a minguar e o ar pesado se tornava insuportável. Ana olhava para Clara, tentando entender o horror nas palavras do irmão. A razão de tudo isso? O que você quer dizer? Sua voz estava trêmula. Cada palavra pesava como um tijolo. Clara se encolheu, e o homem que estava com elas parecia nervoso, passando a mão pelos cabelos.
Felipe, chorando, continuou. Nossos pais, eles não eram quem disseram ser. Sua mãe, Clara, ela esconde algo que pode acabar com ambos. O silêncio foi ensurdecedor, e Ana sentiu um nó se formar na garganta. O que você está dizendo? Que nossos pais eram falsos? Que segredos eram esses? Mas antes que alguém pudesse responder, um clarão brilhou pela janela. Um carro chegou em alta velocidade. Poeira se ergueu do chão. Eles estão aqui. O homem disparou. Os da casa se chocaram com o impacto da vida que ameaçava entrar. Ana arregalou os olhos, o terror se espalhando na sala. Quem tá aqui? Uma pergunta que se esvaiu, enquanto a figura de uma mulher desembarcava do carro e corria para a porta. Clara, rápido! A mulher parecia familiar. Seus olhos nada mais eram que espelhos da mesma angústia que Clara carregava. Era a mãe de Clara. Você não devia estar aqui, não agora! Gritou o homem, como se a vida de todos estivesse em jogo. A mãe de Clara, ofegante, virou-se para Ana e Felipe. Precisamos sair, agora! Eles estão atrás de nós. Uma expressão de desespero estampada em seu rosto. Por que você está aqui? O que está acontecendo? O clima ficou tensíssimo. A tensão na sala poderia ser cortada com uma faca. Mas antes que qualquer um pudesse responder, o barulho de um soco ecoou da porta. Alguém estava arrombando. Ana, pegue Sofia e vá, ordenou Clara. Mas parar a garotinha era o último desejo de Ana. Ela deu um passo hesitante, seu coração disparando. A mãe de Clara segurou a mão da filha com força. Confie em mim, mas não fique aqui. Quando a porta finalmente se abriu, a cena tomou um rumo inesperado. Um homem forte, vestido de preto, com uma expressão ameaçadora. Clara, é hora de você enfrentar a verdade. Ana sentiu a adrenalina disparar. Não a toque, gritou, mas suas palavras foram engolidas pela presença pesada do intruso. A mãe de Clara começou a chorar, num misto de frustração e vergonha. Você não sabe o que está fazendo. Temos que acabar com isso. Aos poucos, novos ecos de memórias começaram a assombrar a mente de Ana. Um dia, há muitos anos, ouviram uma conversa entre sua mãe e Clara. O tom preocupante, as palavras ditas em sussurros. A palavra segredo saltou em sua mente. Está tudo interligado, não é? Então, no meio de todo o caos, um grito cortante ecoou. Mãe não é realmente a mãe. Clara nunca foi minha amiga. A revelação explodiu na sala como um raio. O ar pesado foi substituído por uma onda de incredulidade. O impacto foi imediato. O homem parou e os olhares se encontraram. Cada rosto se tornava um espelho do horror compartilhado. Não pode ser verdade! Clara gritou, mas as lágrimas escorriam por seu rosto. O intruso só observou, um sorriso de satisfação dançando em seus lábios. A verdade sempre vem à tona, Clara. E quando vier, você não terá para onde correr. Ana ficou paralisada, o mundo girando. Toda a sua vida havia sido uma farsa, e tudo o que conhecia estava prestes a desmoronar. Clara, o que está acontecendo? Era um grito de desespero, e isso foi suficiente para fazer o homem se mover. Ele deu um passo à frente, e o olhar de todos foi atraído para ele. É hora de vocês conhecerem a verdade. Vocês não são o que pensam ser. E antes que qualquer um pudesse reagir, as janelas se estilhaçaram e a tempestade se abateu. Explosões contidas, caos e desespero. A realidade despencou, sem avisos. Ana sentiu que seu mundo se desvanecia ao seu redor. Uma nova sombra se projetou à porta. E no momento em que os olhos de Ana se encontraram com aquela nova figura, tudo foi confirmado. O que se apresentava era ainda mais sombrio do que imaginara. E agora, com a verdade prestes a desvelar-se, o que mais poderiam descobrir? As peças do quebra-cabeça começaram a se mover, fazendo com que cada um se perguntasse quem realmente éramos. A luz da tarde começava a minguar, e o ar pesado se tornava insuportável. Ana olhava para Clara, tentando entender o horror nas palavras do irmão.
A razão de tudo isso? O que você quer dizer? Sua voz estava trêmula. Cada palavra pesava como um tijolo. Clara se encolheu e o homem que estava com elas parecia nervoso, passando a mão pelos cabelos. Felipe, chorando, continuou. Nossos pais, eles não eram quem disseram ser. Sua mãe, Clara, ela esconde algo que pode acabar com ambos. O silêncio foi ensurdecedor e Ana sentiu um nó se formar na garganta. O que você está dizendo? Que nossos pais eram falsos? Que segredos eram esses? Mas antes que alguém pudesse responder, um clarão brilhou pela janela. Um carro chegou em alta velocidade. Poeira se ergueu do chão. Eles estão aqui! O homem disparou e as portas da casa se chocaram com o impacto da vida que ameaçava entrar. Ana arregalou os olhos, o terror se espalhando na sala. Quem está aqui? Uma pergunta que se esvaiu, enquanto uma figura de uma mulher desembarcava do carro e corria para a porta. Clara, rápido! A mulher parecia familiar. Seus olhos nada mais eram que espelhos da mesma angústia que Clara carregava. Era a mãe de Clara. Você não devia estar aqui, não agora, gritou o homem, como se a vida de todos tivesse em jogo. A mãe de Clara, ofegante, virou-se para Ana e Felipe. Precisamos sair agora! Eles estão atrás de nós! Uma expressão de desespero estampada em seu rosto. Por que você está aqui? O que está acontecendo? O clima ficou tensíssimo. A tensão na sala poderia ser cortada com uma faca. Mas antes que qualquer um pudesse responder, o barulho de um soco ecoou da porta. Alguém estava arrombando. Ana, pegue Sofia e vá, ordenou Clara. Mas parar a garotinha era o último desejo de Ana. Ela deu um passo hesitante, seu coração disparando. A mãe de Clara segurou a mão da filha com força. Confie em mim, mas não fique aqui. Quando a porta finalmente se abriu, a cena tomou um rumo inesperado. Um homem forte, vestido de preto com uma expressão ameaçadora. Clara, é hora de você enfrentar a verdade. Ana sentiu a adrenalina disparar. Não a toque! Gritou. Mas suas palavras foram engolidas pela presença pesada do intruso. A mãe de Clara começou a chorar, num misto de frustração e vergonha. Você não sabe o que está fazendo. Temos que acabar com isso. Aos poucos, novos ecos de memórias começaram a assombrar a mente de Ana. Um dia, há muitos anos, ouviram uma conversa entre sua mãe e Clara. O tom preocupante, as palavras ditas em sussurros. A palavra segredo saltou em sua mente. Está tudo interligado, não é? Então, no meio de todo o caos, um grito hortante ecoou. Mãe não é realmente a mãe. Clara nunca foi minha amiga. A revelação explodiu na sala. Como um raio, o ar pesado foi substituído por uma onda de incredulidade. O impacto foi imediato. O homem parou e os olhares se encontraram, cada rosto se tornando o espelho do horror compartilhado. Não pode ser verdade! Clara gritou, mas as lágrimas escorriam por seu rosto. O intruso só observou, um sorriso de satisfação dançando em seus lábios. A verdade sempre vem à tona, Clara. E quando vier, você não terá para onde correr. Ana ficou paralisada, o mundo girando. Toda a sua vida havia sido uma farsa, e tudo o que conhecia estava prestes a desmoronar. Clara, o que está acontecendo? Era um grito de desespero, e isso foi suficiente para fazer o homem se mover. Ele deu um passo à frente, e o olhar de todos foi atraído para ele. É hora de vocês conhecerem a verdade. Vocês não são o que pensam ser. E antes que qualquer um pudesse reagir, as janelas se estilhaçaram, e a tempestade se abateu. Explosões contidas, caos e desespero. A realidade despencou, sem avisos. Ana sentiu que seu mundo se desvanecia ao seu redor. Uma nova sombra se projetou à porta, e no momento em que os olhos de Ana se encontraram com aquela nova figura, tudo foi confirmado. O que se apresentava era uma mulher com cabelos escuros e uma expressão marcada pela dor. Ana reconheceu imediatamente. Era sua própria mãe. Mãe? Ana sussurrou, o coração batendo descompassado. A mãe olhou para sua filha, suas feições puxadas pela preocupação e o peso de segredos mantidos por tempo demais. Desculpe, Ana,
Eu não pude te contar. A verdade é muito mais complicada do que você imagina. Enquanto todos na sala processavam a aparição dela, algo em suas palavras soou como um tiro no escuro. Complicada como? A pergunta foi feita em uníssono, mas Ana estava paralisada, sentindo que a própria vida se desfazia diante de seus olhos. A sua origem, Ana, não é o que você pensa que é. Ambos os nossos destinos estão entrelaçados por laços que não tivemos escolha a não ser esconder. E Clara, o que ela realmente é, você não pode imaginar. A revelação foi como uma tempestade se formando a partir de um céu azul. Os rostos ao redor dela estavam congelados em choque, e o ar parecia denso. Eu não consigo acreditar. Clara gritou, a incredulidade predominando em sua voz. O homem vestido de preto olhava. A expressão de desdém misturada com uma pitada de satisfação. Ele sabia que a verdade estava prestes a quebrar como uma onda, arrastando todos os segredos à tona. Nova fúria surgiu, e Ana sentiu um peso imenso em seu peito, enquanto sussurros sobre as identidades deles ecoavam por toda a sala. Qual seria o impacto disso tudo? O que mais estava escondido? Nesse momento, tudo parecia estar se desdobrando em câmera lenta, e Ana saboreou a mistura agonizante de medo e adrenalina. O caos estava apenas começando, e a verdade, agora prestes a ser revelada, prometia mudanças que ecoariam por toda a sua vida. O que viria a seguir? Como ela poderia lidar com isso? A tensão pairava na sala como uma nuvem prestes a estourar. Ana e Clara estavam paralisadas, chocadas com a revelação da mãe de Clara e as palavras de Felipe. O homem de preto observava, sorrindo ao ver o desespero se espalhar, enquanto todos tentavam processar as verdades que despencavam sobre eles. Você não pode estar falando sério, gritou Clara, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Minha vida inteira foi construída em mentiras. A mãe de Clara a puxou para mais perto, tentando proteger a filha do que estava por vir. Mas Ana não conseguia desviar o olhar do irmão. Um familiar que sempre foi seu porto seguro e agora parecia tão distante. Eu não pedi para você descobrir. Ninguém pediu, Felipe respondeu, a voz tremendo de emoção. O suor escorria pela sua testa, e Ana podia ver que ele estava lutando com algo muito maior que eles. Mas a verdade não pode continuar escondida. É perigoso demais. A pressão dentro da sala aumentava. O homem forte, em silêncio, observava a cena se desenrolar, como se estivesse esperando o momento certo para intervir. O coração de Ana batia forte. A tensão era palpável, e o eco de suas próprias emoções preenchia o espaço. O que mais poderia ser revelado? Então, uma explosão de luz ofuscante surgiu da porta. Uma rajada de vento invadiu a sala e, em meio à confusão, uma nova figura atravessou a porta, parecendo surgir do nada. Era uma mulher, com um olhar penetrante e dominador, que vestia um casaco longo e elegante. Chega de mentiras! Ela gritou, sua voz irradiando autoridade e um certo carisma. Ana reconheceu aquela mulher instantaneamente. Era a influenciadora digital Clara, mas não a Clara que conhecia. Essa mulher parecia diferente, como se tivesse muito mais poder do que queria deixar transparecer. O choque deformou o rosto de todos ao redor. Você, o que está fazendo aqui? A mãe de Clara retrucou, claramente surpresa. O homem de preto deu um passo à frente, o olhar dele iluminando um misto de horror e paixão. Eu vim para libertar vocês da prisão da ignorância. Clara se declarou, enquanto o ar carregava uma mistura de curiosidade e medo. Vocês acham que tudo é um acidente? Mas eu sou a chave para a verdade que está escondida. Ana sentiu o estômago revirar. O que havia mudado? O que mais essa nova Clara sabia que os outros não sabiam? Do que você está falando? A nova Clara deu um passo à frente e puxou uma pequena caixa do bolso, deixando um silêncio pesado surgir. Dentro dessa caixa está a evidência que vocês precisam. Algo que irá mudar tudo. O jogo está prestes a virar. Com um movimento rápido, ela abriu a caixa e a luz refletiu algo prateado. Era um pendrive, e Ana percebeu que as informações nele poderiam desmoronar tudo o que conheciam.
ela sentiu uma onda de adrenalina invadir suas veias. O que está acontecendo? Antes que coubesse qualquer resposta, outro barulho cortou a sala. Um grito ecoou do lado de fora e o pânico tomou conta de todos. É agora! Eles estão aqui! O homem de preto gritou, sua postura mudando para uma posição defensiva. Felipe lançou uma última olhada para Ana antes de correr em direção à porta. Pode ser a única chance. Vamos! O coração dela acelerou e ela nunca se sentiu tão dividida. O que mais estava em jogo? Aquela nova revelação deixava dúvidas em sua mente, questionando cada relacionamento, cada segredo. O ambiente explodiu em caos. Ana queria correr, mas sentia toda a verdade se afastando, como uma tempestade que levava tudo o que era importante. E nesse momento, o essencial se tornava claro. Tudo o que conheciam provavelmente não era nada além de um sonho despedaçado. A porta se abriu com um baque. E outro homem, armando-se na contraluz, apareceu. A visão fez Ana parar. Ele se parecia de forma estranha com Felipe, mas tinha uma ferocidade nos olhos que não deixava dúvida. Era alguém que tinha vindo para encerrar essa disputa de vez. O que mais se escondia nas sombras? A verdade parecia estar mais perto do que nunca, e com ela, as perguntas surgiam, devastadoras. Ana não sabia qual caminho seguir. O que estava prestes a acontecer mudaria tudo para sempre. E o que mais estava por trás dessa teia de segredos se tornaria um eco constante em seus corações. Uma única questão pairava no ar. Quem realmente eram? A tensão na sala era palpável. Ana sentiu seu coração acelerar enquanto a figura familiar de sua M. Mãe, o que você está fazendo aqui? A pergunta escapuliu como um grito perdido. A mãe de Ana respirou fundo, toda a fragilidade exposta em seu olhar. Eu vim para te proteger, Ana. A verdade é mais complicada do que qualquer um de nós imaginou. Enquanto esse aviso pairava no ar, o homem vestido de preto estava atrás, fazendo força para não interromper. O peso daquela confissão era atordoante, e Ana sentiu como se o chão simplesmente desaparecesse sob seus pés. Que verdade? Clara questionou, o pânico começando a tomar conta. Sobre quem nós somos e sobre os nossos pais. Todos nós estivemos vivendo uma mentira, gritou Felipe, a voz ruptura na sala, olhos marejados. Clara olhou para a mãe, buscando alguma explicação em meio ao caos. Por que você não me contou? Porque eu não queria que você passasse por isso, querida. Era perigoso, muito perigoso. A mãe de Clara olhava para Ana e Felipe, e o ambiente se tornava mais hostil a cada segundo. O homem, visivelmente nervoso, avançou. Precisamos ir, eles estão chegando. O eco do que ele disse era como um gongo. O tempo estava se esgotando. Ana olhou para Clara. A confusão nos olhos da amiga refletia o que também sentia. O mundo que conheciam estava se desmoronando. Confiamos em você, Clara. Ana sussurrou, numa tentativa de ancorar a amiga ao que restava. Clara assentiu lentamente, mas a dúvida ainda a consumia. E então, como se o universo estivesse em perfeita sincronia, uma nova explosão ecoou ao longe. O brilho da luz ofuscou o que restava de esperança naquela sala saturada de sentimentos. O caos incomodava, e por um momento, tudo o que Ana pôde pensar foi no quão rápido a vida mudava. Vamos, agora. O homem de preto estava impaciente. Toda a família e Clara foram arrastadas para o corredor, enquanto as sirenes ecoavam cada vez mais perto. Ana sentiu a mão da mãe segurando-a firme. Elas saíram correndo, atravessando a porta, mas antes de alcançarem a segurança, Ana hesitou. E quanto aos nossos segredos? O que fazemos com tudo isso? A mãe de Clara olhou para trás e, para a surpresa de todos, ela fez uma pausa. Precisamos enfrentar isso juntas. Seja o que for que venha, não podemos nos separar de novo. Era um feixe de luz no meio da escuridão. Com o coração batendo forte e a adrenalina pulsando nas veias, elas atravessaram o portão do quintal. Mesmo quando o barulho das sirenes ficou ensurdecedor. Naquela corrida frenética,
Ana se virou uma última vez. O olhar dela cruzou com o do homem de preto, e uma shiver percorreu sua espinha. A verdade está prestes a ser revelada, ele gritou, mas suas palavras foram levadas pelo vento. Naquela fração de segundo, Ana percebeu que tudo estava conectado. A vida delas, os segredos, as mentiras. A euforia misturava-se ao medo. O que mais estava prestes a ser revelado? E assim, correndo em direção ao desconhecido, Ana sabia que as verdades que mudavam tudo estavam prestes a desabar. Mas ao menos agora não estariam sozinhas. O futuro delas permanecia um mistério. A estrada à frente estava escura. Mas uma coisa era certa. Elas tinham coragem. E no fundo, a esperança estava viva. Ei, se você chegou até aqui, agora é hora de agir. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias explosivas que estão a caminho. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais histórias emocionantes cheguem até você. Não perca a chance de fazer parte dessa jornada. Inunde a seção de comentários com suas reações, teorias e o que acha que pode acontecer a seguir. E compartilhe já este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Vamos juntos fazer essa comunidade ainda maior. Este é o momento de demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.